Sejam todos bem-vindos enquanto o pessoal entra aí. O convite hoje é para vocês participarem aqui da nossa live, né? E de tempos em tempos nós temos essa live aqui para trazer algum ponto positivo para vocês, alguma novidade, né? Para vocês que não me conhecem, eu sou professor Leandro Jesus, conhecido por alguns, Leandro Jesus, conhecido por outros, né? Alguns me conhecem como Jesus, né? Por ter trabalhado e atuado muito tempo na auditoria, mas fiquem à vontade para me chamar como melhor entenderem aí, tá bom? Primeiro momento, queria agradecer a participação de vocês que estão chegando aqui. Acho que, não sei se vocês já tinham tido acesso, né, do meu mais novo lançamento, né, que eu lancei o meu livro, meu segundo livro recentemente, tá? E basicamente vou deixar aqui já para vocês terem um primeiro contato, e esse vai ser o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje nessa live, né? Vai ser o nosso grande bate-papo aqui, que é o modelo das três linhas, e o título do livro é Modelo das Três Linhas de 2020, né? Com base no material que foi produzido ali pelo IA, né? Pelos Estudos Auditores Internos, né? Então, eu fiz todo esse estudo, compilei todo esse material, para quê? Para trazer esse conteúdo para vocês de uma forma prática, né? Traduzir todo aquele material, aquele arcabouço de informações que o IA trouxe nos seus documentos internos, ali na publicação até do modelo das três linhas, que é chamado como modelo das três linhas do IA, né? Que saiu ali em 2020. E eu trouxe isso como um passo a passo para possibilitar os alunos, amigos, clientes e os parceiros de negócio, para que eles voltassem ali para as empresas, não só como o conteúdo com base introdutória para disseminar informação e conteúdo, perfeito? Mas como a ideia também de aplicação prática, até porque o material ele tem a base, o arcabouço teórico focado nas três linhas, partindo lá das três linhas de defesa, que foi a primeira versão que saiu, e nós vamos falar sobre isso hoje, que está aqui entre alguns capítulos, né? Mas basicamente a ideia aqui foi trazer as três linhas de defesa, atualizar com o novo modelo das três linhas, mas trazer todo um embasamento teórico para quem não conhece, né? Na verdade, é traduzir ou clarificar o conteúdo modelo das três linhas, que eu gosto de falar que é modelo das três linhas de governança, para todos os públicos. Não só para quem atua na segunda linha, né? Os especialistas de GRC, mas também os auditores, as linhas de governança, mas também para o gestor e os profissionais que trabalham no dia a dia, que é muito importante a disseminação de forma holística ali dentro das empresas, né? Então, você que está chegando aqui no Instagram, no YouTube, pega esse linkzinho, né? Tem um aviãozinho aqui no Instagram e no YouTube tem um compartilhar. Manda aí nos grupos de WhatsApp que você participa, manda nos grupos que você está aí, de GRC ou não GRC, de gestão, porque esse material ele vai ser útil não só para nós de GRC, auditoria, né? Controles internos, compliance, gestão de riscos, mas ele tem grande valia quando chega esse conteúdo gratuito, né, que é a minha contribuição, nas mãos de todos ali dentro da empresa. Não sei se vocês sabem, eu utilizo tanto esse material, eu deixei outro separado aqui também, ó, que foi o meu primeiro livro, Cultura, Riscos e Controles. Eu utilizo tanto o livro Cultura, Riscos e Controles, quanto o modelo das três linhas para conscientização interna ali dentro das empresas. É sabido, né? Nós que somos aqui de GRC da segunda linha e somos auditores internos também, em alguns momentos, gestores de risco ou da própria gestão, nós sabemos que a disseminação ela faz parte, tanto no início dos nossos trabalhos, ali de auditoria, controles internos, compliance, processos, como for, qualquer projeto, ele tem o seu início ali com base num planejamento, num workshop, num kick-off, né, que é o primeiro contato que nós temos ali dentro das empresas. Então, todo o planejamento, né, ali que eu digo da segunda linha e da terceira linha, já falando aqui a linguagem técnica,
todo esse contexto aqui, nós atuamos em todos os momentos para transferir o conhecimento em gestão de riscos e controles ali dentro das empresas. Por que isso é importante, né? Quanto maior o nível de consciência dos profissionais ali nas empresas, nas organizações, melhor nós conseguimos incutir os temas e transferir os temas de riscos, controles, compliance, conformidade, né, processos, melhoria de processos, indicadores, KRIs, KPIs, são todos essas linguagens, né, fonte de risco, COSO, fatores de risco, apetite ao risco, é um dicionário tão extenso de conteúdo ali, de termos, que não é facilmente transmitido no primeiro contato. Então, em cada momento que nós chegamos ali dentro da organização, nós temos a preocupação de já ir transferindo esse conhecimento para todos os profissionais ali, ora no kickoff, ora no workshop, ora no treinamento, ora no workshop, ora no dia a dia, né? Então, iniciou-se os trabalhos ali com as entrevistas, né? O trabalho de coleta das informações ali, entendimento do processo, identificação de risco, controles e todo o trabalho por si só. Nesse momento de captura das informações, nós estamos sempre preocupados ali em garantir que o conhecimento de gestão de riscos, controles, processos, compliance, governança ou o próprio gerenciamento de riscos, que foi esse objeto do modelo das 3 linhas de defesa e o modelo das 3 linhas de governança, vamos dizer assim, né? Então, o grande incentivo na produção do modelo das 3 linhas foi deixar bem claro como que os gestores dentro das empresas podem gerenciar ou gerir ou fazer a gestão dos seus riscos ali no dia a dia, né? Então, como que nós conseguimos traduzir, até para deixar bem clara as responsabilidades ali, né? Qual que é a responsabilidade do gestor com relação à gestão de riscos? Qual que é a responsabilidade da segunda linha e da terceira linha e do órgão, do corpo diretivo, dos órgãos de governança, da alta administração? Então, qual que é a responsabilidade? Então, são temas que foram descritos ali dentro dos materiais produzidos ali traduzidos, né, pelo IAA, Estudos Auditores Internos, em que eu tentei trazer com uma linguagem simples, mais direto ao ponto e aplicável no dia a dia. Até porque ao longo desse material tem a jornada de implantação do modelo das 3 linhas, tem uma série de tarefas que eu deixo aqui para incutir mesmo, colocar e transferir essas informações ali para todos os profissionais que atuam com GRC. Então, se vocês tiverem interesse, transfiram aí, já manda o link aí nos grupos aí para trazer todo esse pessoal aí para fazer essa discussão. Podem colocando as perguntas também no chat, né? Fiquem à vontade aí que eu vou responder as perguntas. Eu queria agradecer também o Alex, aluno aí, já está aqui conosco, tá? Espero que mais esse conteúdo te ajude aí no dia a dia, na construção do seu gerenciamento de riscos, dos níveis de governança, perfeito? Aqui no Instagram também, coloquem as perguntas que eu vou responder as perguntas que vocês e as dúvidas que vocês tiverem aqui. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia sempre é trazer o livro, apresentar para vocês, né? Já está publicado na versão digital e na versão impressa, tá? Nesse QR Code ou nesse QR Code que nós temos aqui no YouTube, e eu vou colocar o link para vocês aqui depois também no Instagram. Nesse QR Code aqui do YouTube, você consegue visualizar, ter acesso, né, para conhecer a versão impressa e a versão digital também, tá? Não é um e-book, é uma versão digital catalogada, né, um livro digital mesmo, das versões, está lá disponível se você quiser ter o acesso. E qual que é a ideia? A ideia é passar pelos tópicos aqui hoje, né, por cada capítulo, né, e eu vou dar uma visão geral para vocês de cada capítulo que que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês tenham aqui desde a apresentação, tá, onde tem os pontos principais aqui do livro, e todos os capítulos eu vou dar uma brifada aqui, uma visão geral para vocês, e conforme for surgindo as dúvidas aqui, vão colocando aqui nos chats aqui, que eu vou certamente parar em alguns momentos aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu só
chamar o restante do pessoal aqui para não deixar ninguém fora. Perfeito? Show de bola. Então, já publiquei aqui nos grupos aqui. Deixa eu só confirmar se as informações estão chegando. E aí, show de bola. Já está publicando ali nos grupos também, para que todos tenham acesso a esse material. Só para que vocês saibam, já existem no mercado cursos e treinamentos especificamente sobre as 3 linhas de defesa, o modelo das 3 linhas, né? E observem, são treinamentos e cursos não muito acessíveis, tá? A partir de R$1.000 ali, e eu estou trazendo esse material gratuito para vocês aqui hoje. Quem já participa do ecossistema BBF, né? Ou da escalada aqui da Academia do Auditor, ou mentorias que eu atuo, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho mentorias, treinamentos e outros cursos aí de riscos, controles internos, processos. Quem habita no nosso ecossistema aqui tem acesso a esses materiais gratuitamente, né? Se não recebeu, alunos que não receberam as vias digitais, né, tiveram aula especificamente sobre isso e está dentro das nossas mentorias, dos nossos treinamentos. Então, se você não conhece, entra na nossa bio e você vai ter acesso a todos esses materiais aí para não ficar desatualizado jamais. Queria agradecer o pessoal do Instagram que está chegando aqui também. Sejam todos bem-vindos. Bora lá, então. Chega de enrolação. Vamos falar do modelo das 3 linhas. Deixar aqui para vocês também aqui, ó, modelos das 3 linhas 2020, passo a passo para o sucesso da sua governança e o gerenciamento de riscos. Bora lá começar então, pessoal? Então, já de início, né? Já logo de início, eu queria fazer um agradecimento aqui, né, para o professor Clésio de Alcântara Santos, né? Ele é mestre, ele tem mestrado, né, em administração, contabilidade, controladoria, e foi ele que fez o prefácio do livro. Então tem aqui algumas páginas aqui que ele discorre aqui sobre o próprio tema do livro, enfatiza a importância das 3 linhas, desde a criação das 3 linhas de defesa, né? Então assinado aqui pelo prefácio, né, pelo Clésio de Alcântara Santos. Eu queria agradecer aqui professor mestre Clésio também, tá? Que trouxe mais essa riqueza de informação aqui para o nosso livro, o Modelo das 3 Linhas, perfeito? Então, na apresentação, eu já reforço aqui, né, o objetivo central do Modelo das 3 Linhas, e eu trouxe isso bem nas primeiras páginas desse livro, né, que é da criação de valor para a tomada de decisão e melhorar o delineamento das responsabilidades, né? Então, qual que é a garantia central quando nós falamos em modelo das 3 linhas, turma? Até para que vocês saibam. O foco central, a ideia central é garantir a forma em que os gestores estão fazendo a gestão dos seus riscos, desde a identificação e a resposta, tratamento. É claro, quando nós falamos em riscos, nós não podemos esquecer que o gerenciamento de riscos ou a gestão de riscos, ela tem que ser feita a partir de uma política de riscos. E essa política, ela é definida e aprovada por quem? Ela é definida e aprovada pela alta administração, pelos diretores da empresa, né? Então, quando nós falamos em gestão de riscos, automaticamente nós estamos falando de gerenciar os riscos, de descrever as diretrizes e premissas, né, que são formalizadas pelos diretores, pela alta direção ali da empresa. Os diretores, eles, além das diretrizes, além dos limites, além das responsabilidades, também, dentro dessa política, é de extrema importância de ter o quê? A definição do apetite. Então, vamos colocar aqui, aproveitando que nós temos vou trazer até um pouquinho para cá. Ó, para você que está aqui no Instagram, vou trazer um pouquinho para cá, para que vocês vejam também. Deixa eu trazer aqui, pessoal, Instagram, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou pedir, se vocês tiverem como anotar no celular ou no documento, até para que vocês saibam, quando nós falamos de gestão
de riscos, quando nós falamos de gestão de riscos, tá? Tá dando para aparecer aqui, tá? Bacana. Gestão de riscos, pessoal. O item mais importante, no meu ponto de vista, até pela minha experiência, né? Eu já atuo já com gestão de riscos há mais de 20 anos e leciono já há 17 em faculdades, universidades em pós-graduação, como Estácio, Trevisan, Senac e outras. Um dos pontos de extrema importância quando nós estamos falando em transferir conhecimento e transferir cultura de riscos e controles, partindo do gerenciamento de riscos e gestão de riscos, um dos pontos mais importantes é o quê? Anotem aí, política de riscos. Esse documento, política de riscos, é um dos documentos mais importantes quando você quer incutir, quando você quer transferir, quando você quer levar a informação, a boa informação de governança e gestão de riscos para todos ali, com uma visão holística dentro da empresa. E quando nós falamos em gestão de riscos, o que nós estamos falando, pessoal? Dentro de uma política de riscos. Um primeiro item muito importante aqui, quando nós falamos em gestão de riscos, o que é? É a formalização das diretrizes. Primeiro tópico, você vai lá, a formalização da política de riscos, um dos primeiros itens é definir as diretrizes. Um segundo tópico aqui é as atribuições e responsabilidades. Atribuições e responsabilidades. Então, diretrizes, atribuições e responsabilidades. Um terceiro tema aqui que nós temos que ter é a definição do apetite e a tolerância aos riscos. Apetite e tolerância aos riscos. Um próximo tema muito importante aqui também são os critérios. E depois nós temos aqui também o processo de gestão de riscos, de gerenciamento desses riscos. Então, só repetindo para vocês, não sei se vocês estão tomando nota, quando vocês forem formalizar a política de riscos de vocês, se vocês ainda não têm uma revisão, é muito importante que tenha a diretriz bem definida, atribuições e responsabilidades, apetite e tolerância ao risco, tá? O apetite e a tolerância aos riscos, os critérios. Aí, se você quer aqui, probabilidade versus impacto, os critérios, tá? De avaliação dos riscos, para avaliação dos riscos. O processo de gerenciamento de riscos. E aí eu colocaria mais um tema aqui para não ficar de fora. Tem outros que dá para complementar também, que é a comunicação. É o processo de comunicação, tá? Então, quando nós falamos em gestão de riscos, é de extrema importância que o primeiro documento que vocês têm que ter, e é claro, depois da comunicação é a aprovação. Tá? Então, nós temos a nossa política de gerenciamento de riscos, nós temos a nossa política de gerenciamento de riscos formalizada. Qual que é o próximo passo ideal, turma? É buscar a aprovação desse documento. Então, se você pensa em gestão de riscos, se você pensa em disseminar a cultura de gerenciamento de riscos, foi por isso que logo no comecinho aqui do livro, eu coloquei o quanto é importante ter uma política de risco, quanto é importante ter uma cultura bem disseminada. Por quê? Somente com uma política de riscos, somente com workshops, treinamentos, disseminação ali do conhecimento em riscos, nós conseguimos garantir o quê? Que a empresa vai criar valor para a tomada de decisão, vai ter uma tomada de decisão com bases sólidas, vai ter uma melhor definição do quê? Das responsabilidades, que foi o que nós colocamos, definição das responsabilidades, tá? Então, quando nós pensamos em disseminar a cultura de riscos, nós temos que pensar nesse primeiro documento, tá? Então, vamos partir para um próximo tema, que é muito importante quando nós falamos em disseminar a cultura de riscos dentro de uma empresa. Tá? Então, o primeiro tópico foi a política. Eu vou deixar aqui
política, tá? De riscos, né? A política de riscos. Deixa eu só arrumar aqui para o pessoal também do Instagram aqui para ficar bonitinho para todos. Show de bola. Sejam todos bem-vindos, turma. Então, segundo ponto importante aqui, quando nós falamos de gestão de riscos, nós temos que pensar num tema chamado patrocínio e cultura. Então, primeiro define-se a política, as diretrizes, as regras, o passo a passo, o caminho. Depois, nós buscamos o patrocínio e a cultura da alta direção. E o modelo das 3 linhas enfatiza muito como isso é disseminado dentro das empresas. O terceiro item, não menos importante aqui, é avaliar a maturidade do GRC, se vocês querem, ou da governança. Governança, riscos e conformidade. Nós temos 3 tópicos muito importantes aqui quando nós falamos em gestão de riscos. A política, patrocínio e cultura, e definir a maturidade do GRC, governança, risco e compliance. Somente dessa forma, né? E aí eu reforço, né? Por isso que eu fiz esse livro também da cultura, riscos e controles, porque esse livro ele ajuda na transferência do conhecimento logo no primeiro momento, tratando esses temas aqui que nós temos inicialmente aqui quando nós estamos transferindo a cultura, perfeito? Então, logo na apresentação, nós temos essa preocupação. E um item também que eu trouxe logo inicialmente aqui no livro, e aí nós já temos uma tarefa inicial aqui. Qual que é esse tema? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês também, tá? Daí depois no livro ali, vocês vão observar. Perfeito? Deixa eu... Perfeito. Então, vamos lá. Vou colocar aqui só modelo das 3 linhas. Perfeito. Quando nós pensamos em modelo das 3 linhas, vou fazer um desenho aqui para vocês, espero que fique bom aqui. Aqui. Nós temos aqui uma sinergia, uma conexão, né? Onde nós temos aqui processos, nós temos aqui pessoas e nós temos aqui sistemas ou tecnologia. E aí na intersecção aqui nós temos um C, que nós chamamos de controle. Quando nós falamos de linhas de governança ou modelos das 3 linhas para suporte no gerenciamento ou garantia do gerenciamento de riscos, qual que é a nossa preocupação central aqui? É garantir que o gerenciamento de riscos ele está garantido ou mapeado ou identificado os riscos em todas as áreas, em todos os departamentos, em todos os processos ali dentro da organização. Perfeito? Então, quando nós falamos em gestão de riscos, nós temos que garantir que o gerenciamento de riscos está sendo realizado e feito de forma correta em todas as áreas, em todos os processos, em todos os departamentos ali dentro da organização, dentro da empresa. Perfeito? Por quê? Porque lá na versão do COSO, na versão 2013, na versão atualizada 2017, na ISO 31000, na lateral do COSO ali está pedindo que nós façamos o mapeamento de riscos, a identificação dos riscos ou a confirmação dos riscos em todos os departamentos, em todas as áreas. E em cada área dentro da empresa, a exemplo da contabilidade, do financeiro, do compras, do compliance, do jurídico, em qualquer área dentro da empresa, nós temos que garantir o mapeamento dos processos, o conhecimento dos profissionais e das pessoas com relação aos processos, com relação ao sistema, mas também com relação a riscos e controles, tá? Então, esse desenho desse ecossistema aqui, ele é importante para garantir que todos os riscos foram identificados. E essa é uma dor da maioria dos profissionais que eu conheço no dia a dia. Eu já treinei, ao longo da minha carreira, mais de 3.000 profissionais aí
né? Só de trainee já foram mais de 300 aí, e nas minhas turmas atuais tem quase 100 alunos lá fazendo os cursos de gestão de riscos e controles internos, e uma das maiores dores é exatamente essa, de ter matriz de riscos que não contempla todos os riscos, todos os controles, e não tem todos os processos bem detalhados ali, com subprocesso e por aí vai, tá? Então, por isso da preocupação, logo no início do livro, eu falo da imagem da organização como um todo, pensando em gerenciamento de riscos. E quando falar em gestão de riscos, não esqueçam jamais, né, de considerar processos mapeados de todas as áreas, descendo no nível de subprocesso, né? Exemplo, vamos pegar aqui a área financeira, desde o registro da despesa, o registro da nota, integração no sistema, conferência, conciliação, baixa e contabilização, são subprocessos. Mas também garantir como que os profissionais estão atuando nesse frente ao processo e frente ao sistema. Por quê? Porque quando nós identificamos riscos ou gerenciamos riscos, nós precisamos saber quando e onde, em que momento que o risco pode se materializar. E aí entra um tema muito importante quando nós falamos em gestão de riscos, que nós não vamos aprofundar muito aqui hoje, que são as fontes de risco, são os eventos, são os fatores. E para identificar os fatores com mais assertividade, nós precisamos conhecer os subprocessos. Perfeito? Show de bola? Deu para entender? Turma, coloca aqui no chat para mim aqui, ó. Eu entendi. Leandro, eu entendi. Tá? Se puder escrever no Instagram aqui para mim e no chat do YouTube aqui, coloca aqui. Professor, Leandro, eu entendi. Tá? Coloca aqui só para eu sentir a temperatura de vocês aqui, para saber se vocês estão entendendo direitinho. Perfeito? Show de bola. Bora lá. Então, inicialmente, quando nós falamos em modelo das 3 linhas, nós estamos falando de garantir o gerenciamento de riscos ali dentro da empresa. Particularmente, eu uso, como eu falei, né, eu uso essa estrutura, esses materiais para conscientização, para treinamento e depois para realizar o trabalho de mapeamento dos riscos, controles internos, auditoria interna, eu uso essa mesma estrutura. Perfeito? Deixa eu só trazer aqui e aí nós já retomamos aqui também. Show de bola? Bora lá continuar então, turma. Então, inicialmente, nós temos que ter essa preocupação e nas páginas iniciais aqui do livro nós vamos ter essa preocupação, que é o quê? São pilares que eu chamo, né? Qual que é o primeiro pilar? Só recapitulando, processos, né? E aí, quando nós falamos em processo, nós pensamos na estrutura organizacional, né? E aí, para que vocês saibam, vou deixar até uma informação para vocês aqui. Quando nós falamos em gestão de riscos, dando resposta ao modelo das 3 linhas, nós temos que nos preocupar com uma estrutura muito parecida com essa aqui. Não sei se vai ficar perfeito aqui, mas esse é um organograma, né? Toda empresa ela tem um organograma ou teria que ter um organograma. Perfeito? Qual que é a ideia, qual que é a lógica, turma? Aí você tem aqui a presidência ou a diretoria, né, da empresa. Mas o nosso foco central, quando nós fazemos gestão de riscos, é claro que no primeiro momento, a política de riscos, né, se vocês querem, aqui é a política. Política de riscos e as políticas corporativas. Mas o nosso foco central, quando nós falamos em gestão de riscos, nós estamos pensando em quem? Nos gestores. Então, aqui, ó, gestor de comercial, o gestor de finanças e o gestor aqui de operações. Uma matriz de risco para cada um. Matriz de risco, matriz de risco, matriz de riscos. Cada gestor na linha de gerência da nossa empresa tem que ter uma matriz de risco formalizada com os riscos inerentes, no primeiro momento, identificados e confirmados. Por quê? Depois nós chegamos com uma resposta ao risco, perfeito? Então, o nosso ponto central, quando nós falamos em processos,
pessoas, sistemas, nós temos que garantir a matriz de risco frente ao organograma. Então, Leandro, como eu identifico quais processos que eu tenho que montar a matriz de risco dentro da minha empresa? É simples. É só pedir o organograma. Viu como facilita? Esse é o método BBF, pessoal. Sejam bem-vindos. Para você que não conhece ainda, a nossa forma mais simples e direta de fazer trabalho de gestão de riscos é assim. É o organograma da empresa, sem muita complexidade, beleza? Tranquilo? Bora lá da sequência? Vamos lá. Aí nós fizemos a apresentação e aí nós temos aqui, basicamente, alguns 14 capítulos, né? Vou deixar aqui para vocês, né? Nós vamos ter aqui 14 capítulos. É claro que eu não vou me aprofundar em todos, eu vou dar uma visão geral dos capítulos para vocês aqui, né? Nós vamos ficar aqui alguns minutos aqui batendo esse papo hoje, mas eu me comprometo em passar capítulo a capítulo, um pouco de forma mais detalhada, em outras lives, se vocês quiserem, é claro. Então, se vocês acham que é bacana, coloca no chat aqui, tanto do Instagram quanto aqui no YouTube. Leandro, eu quero aprofundar um pouco mais no livro, tá? Então, bora lá. Então, qual que é o primeiro aqui? É uma breve introdução, né, que eu conto aqui o passo a passo e todos os pontos importantes aqui para te dar uma visão, uma clareada geral. Daí nós temos aqui o capítulo 2. O que nós temos no capítulo 2, Leandro? O capítulo 2, eu chamo o capítulo 2 da... né? Coloca aqui cap 2, a base. O que é essa base, Leandro, que você considera aqui no capítulo 2 do livro Modelo das Três Linhas? A ideia da base, turma, é trazer a base que ancora, né? O que é a base que ancora, Leandro, no capítulo 2? Exatamente partir desde da mudança de mentalidade, né? Eu falo um pouquinho aqui de mindset. Por que mindset, Leandro? Nós, auditores, nós consultores, nós especialistas de GRC, nós gestores já estamos muito bem tranquilos com relação a esse tema. Que bom que você está, mas isso não é comum para todos, né? Nós temos alguns bloqueios aí, né? Que nós precisamos resolver de autoimagem, de autogoverno, necessidade de aprovação, de alguns egos, de alguns auditores, né? Não fiquem bravos, mas isso acontece. Depois de 20 anos na auditoria ali, eu consegui analisar todos esses pontos, né? Até porque uma das minhas especialidades é a PNL Rapport, né? Técnicas de entrevista investigativa. Então, me faz facilitar nos olhos ali identificar. Então, eu deixo um tema aqui para falar sobre mindset. Eu deixo um outro tema dentro da base aqui para falar sobre imagens da organização, para que vocês conheçam um pouco mais de algumas metáforas ali, né? A arte de cultivar valores, né? Cultura de gestão de riscos. E aí nós vamos passando tema a tema. E um dos temas que eu trago para vocês aqui também é a definição, né? Dentro do capítulo 2, além do mindset que eu falei, imagens da organização, nós temos um item aqui chamado GRC. Por que falar de GRC dentro de um livro de modelo das três linhas? Do modelo das três linhas, Leandro, é de extrema importância, né? Porque o modelo das três linhas, ele vem para trazer a cultura, né? Para ajudar no direcionamento dos gestores da segunda linha e da terceira linha, para dividir as responsabilidades entre as linhas, para dizer assim, olha, gestor do negócio, gerente, você é o responsável direto por ter os seus riscos mapeados, identificados. E para que você tenha isso, aqui está um modelo, está um direcionamento, tem uma receita de bolo aqui para que você aplique, implante isso no seu dia a dia, perfeito? Qual que é a lógica, turma? A lógica é trazer o conhecimento. Então, quando nós falamos de conhecimento, nós temos o G, que significa o quê? Governança. E o R? Riscos. E o C? Conformidade. Ah, Leandro, mas eu conheço como compliance. Ah, tá tudo certo, pode ser compliance também. Compliance ou conformidade.
dar conformidade às leis, normas e regulamentos, traduzir as resoluções circulares ali para as políticas internas, né? Traduzir em manuais ali procedimentos, normatização interna, tá bom? Queria só chamar um alerta, porque o modelo das três linhas ele tem o foco de governança e gerenciamento de riscos, que é a nossa primeira sigla aqui, que é o GRC, né? Governança, transparência, diretriz de valor, né? Equidade, riscos, garantir a identificação e gerenciamento dos riscos. O C, conformidade com as leis e com as normas internas. Só um alerta para vocês, esse R aqui, ele significa também riscos e controles. Então, aqui nós identificamos os riscos e buscamos as respostas com os controles. Perfeito? Perfeito? Então, é por isso que, dentro do capítulo 2, a base, eu tive essa preocupação de trazer toda a definição aqui, e aí tem uma série de temas aqui falando das definições aqui, tá? Além disso também, aqui está falando um pouquinho sobre os 20 princípios do COSO 2017, nós estamos falando também da ISO 31000 e a estrutura da ISO 31000, tem aqui a estrutura desenhada, né, das premissas mais importantes, e aí nós entramos, basicamente, no capítulo 3. O que nós temos no capítulo 3? Nós vamos ter ali a origem. Então, antes de entrar no modelo, né, se vocês entrarem na internet, se vocês colocarem no Google, vocês vão ter lá o modelo das três linhas, até porque o IA ele solta lá esse documento para todos ali, né? Só que lá você vai ter a estrutura de, basicamente, 20 páginas ao máximo ali, com material teórico ali, né? E aí eu consegui traduzir, basicamente, essas 20 páginas em 270 páginas aqui, que tem o livro aqui. Para quê? Para clarear para vocês e não ir direto ao ponto da estrutura das três linhas, perfeito? Nosso objetivo aqui é a base, e aí agora o capítulo 3, a origem. Quando nós falamos do origem do modelo das três linhas, nós temos que saber que esse movimento, ele iniciou lá em 2010, até porque o modelo das três linhas de defesa, né? O modelo das três linhas de defesa, ele veio ali em 2013. Só que os estudos né? E é claro que tudo desde 2013 partiu lá da crise financeira que teve lá na Europa, Estados Unidos, e que fez com que iniciasse os estudos ali pela FERMA, né? Que foi esse organismo ali que criou a Diretiva Europeia de Direitos das Sociedades. E aí foi a partir desses estudos de 2010, 2011, que se originou ali, né, o modelo das três linhas, e aí, por si só, foi criado ali o modelo das três linhas de defesa no primeiro momento. Então, a origem, inclusive a publicação desse primeiro documento foi em 21 de setembro de 2010, tá? E aí, nós temos aqui a origem bem clara, para que vocês saibam aqui. Mas não somente isso, eu trouxe também aqui quais foram as lições aprendidas a partir dessa crise global que teve, que fez com que reforçasse a primeira publicação do modelo das três linhas de defesa, tá? Não sei se vocês já conhecem o modelo das três linhas de defesa, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, e no próximo momento nós falamos um pouco mais sobre o modelo. Capítulo 4, é o quê? É o próprio novo modelo das três linhas. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos o objetivo e a evolução. Como tudo aconteceu, eu trago aqui passo a passo, com detalhes, para que vocês conheçam, né? A partir, é claro, que essa versão do modelo é o novo modelo das três linhas, publicado ali pelos Institutos Auditores, na declaração de posicionamento, ela foi uma revisão, uma atualização do documento que foi produzido lá em 2013, das três linhas de defesa, que ali, num certo momento, gerou-se algumas discussões ali, né? Gerou-se uma série de discussões ali sobre o tema, mas ele foi atualizado para até organizar algumas questões
específicas. Então, eu trago uma série de histórias, eu coloco algumas histórias vividas também aqui, até para discernir algumas dúvidas ali de alguns clientes ali, nesse momento, né? O que nós temos ali no capítulo 5? Nós temos a declaração. Como assim declaração, Leandro? Foi exatamente o documento que foi emanado ali pelo próprio IA, da declaração de posicionamento mesmo, formalizando, traduzindo, trazendo esse material para que nós apresentássemos nas empresas ali como uma linha de aplicação, um direcionamento, um passo a passo, um caminho, se vocês querem, né? Então, nós temos aqui, inclusive, a versão, né? Vocês vão ver depois que, na versão anterior, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos, vou colocar aqui, a primeira linha, vou colocar aqui, primeira linha de defesa, segunda linha, defesa, terceira linha, defesa. Para que vocês entendam de forma bem clara, direta, a primeira linha de defesa aqui são os gestores. Gestores das áreas, todas as áreas da empresa. Segunda linha, quem que nós temos aqui? O público do GRC. Pessoal de governança, risco, compliance, controladoria, né, segurança, qualidade. Então, é a segunda linha, pessoal consultivo ali, os especialistas. E na terceira linha nós temos os auditores internos. Essa era a estrutura que foi desenhada no modelo anterior. E aí tinha algumas questões ali que a auditoria interna respondia direto para a governança, não passava ali num filtro ali no corpo diretivo, os diretores. Então, todas essas dúvidas que ficaram aqui no modelo anterior, elas foram resolvidas no novo modelo das 3 linhas, né? Onde ficou bem claro ali como que estava ali a divisão dos papéis. E é claro que eu faço... Eu tentei detalhar ao máximo aqui, no capítulo 5, toda a questão da primeira versão de 2013, somente para depois entrar no capítulo 6, tá? Deixa eu colocar aqui o capítulo 6 para vocês aqui. Vamos lá, capítulo 6. O que nós temos no capítulo 6, turma? Que é um tema que é chamado lá no documento, lá, que se chama Coordenando as 3 linhas. Coordenando as 3 linhas. A ideia aqui no modelo é garantir a comunicação e a colaboração, a definição dos papéis de forma clara. O que nós temos mais aqui? A cooperação na identificação e avaliação dos riscos. Quando nós falamos em cooperação, a ideia central, qual que é? A responsabilidade no primeiro momento, ela está ali com os gestores, perfeito? Com o gerente das áreas, eles que têm que identificar o risco no primeiro momento. Porém, a cooperação ela pode se dar com a participação da segunda linha, né, que são os especialistas de risco, de compliance e controles internos. Então, somente com essa participação da primeira e segunda linha, e também com apoio, mesmo que indiretamente, da auditoria interna, que seria a terceira linha, fortifica essa cooperação. E aí depois nós temos a figura ali do monitoramento contínuo, com todos os profissionais, mas quem atua mais nesse momento aqui a segunda linha como supervisão e a terceira linha no monitoramento efetivo. E aí vai ter o detalhe aqui, que eu deixei aqui para vocês nesse sentido. No capítulo 7, o que nós temos aqui? Aí, efetivamente, é falado da atualização. E aqui, do capítulo 7 para frente, efetivamente, nós temos o detalhe de todas as alterações e todos os movimentos que foram feitos quando nós falávamos da primeira, segunda e terceira linha de defesa, efetivamente traduzindo e
chegando no modelo das 3 linhas. E aí, vocês já observaram que nesse momento aqui nós não temos mais a sigla defesa. Nós deixou de existir essa sigla defesa para ter o modelo das 3 linhas. Por quê? Porque essa sigla, né, essa palavra defesa, ela gerou uma série de discussões ali dentro das empresas. Né? Chamava ali para alguma coisa, algo relacionado a exército, forças armadas, a autoridades que é utilizada muito ali nos segmentos das forças armadas, né? Então, autoridade. Então, como gerou uma série de discussões, o IAA preferiu, né, os órgãos preferiram tirar essa palavra para deixar só o modelo das 3 linhas. E como eu disse, o modelo das 3 linhas ele veio para enfatizar, desde o primeiro momento, a criação do valor para tomada de decisão e também melhorar a definição das responsabilidades. Então, a atualização ela foi bem clara de que um dos temas específicos era esse, da definição clara das responsabilidades e a criação de valor a partir do modelo de gerenciamento de riscos. E aí eu trago aqui todas as definições, o passo a passo, como que a empresa ela pode proteger e criar valor para a tomada de decisão, como que ela pode, a partir dessas mudanças e atualizações, definir as responsabilidades. E aí vai ter o passo a passo que eu trouxe aqui para vocês. E eu trouxe até alguns textos adicionais aqui, detalhando melhor, clareando melhor a questão da criação de valor, né? O que esse tema ele realmente produz ali se colocado em prática, como inovação, eficiência, satisfação do cliente, parcerias estratégicas, a própria questão do branding e o marketing, entre outros temas que geram valor ali, se bem trabalhado dentro das empresas, né? Então, tem algumas páginas aqui. Inclusive, trouxe um tema aqui, não sei se é do conhecimento de vocês, que é um documento chamado Value Report Foundation, que foi embasado ali pelo ISSB ali, né? Trazendo e enfatizando essa questão de criação de valor. Inclusive, um dos temas que nós temos aqui é com relação às questões climáticas aqui, tá? Todos os padrões ali. Então, criando valor para a organização, né? Então, tem uma série de temas aqui que é importante no dia a dia, no momento de transferir conhecimento em gestão de riscos para vocês. E aí no livro eu vou mostrar aqui para vocês também, tem uma questão das tarefas. Então, o livro ele não só traz a leitura especificamente, mas ele traz toda uma questão aqui das tarefas. Então, é como se cada capítulo que vocês vão desenvolvendo, ao final desse capítulo, ao longo desse capítulo, você vai ter ali algumas tarefas para você já ir colocando em prática ali, já ir testando no dia a dia, perfeito? Bora lá. Então, capítulo 7, e aí nós temos o capítulo 8. O capítulo 8 ele fala dos princípios, os princípios já do novo modelo. Dos princípios. Na versão do modelo das 3 linhas de defesa, a versão anterior, ela não tinha os princípios bem definidos. Já no modelo das 3 linhas de 2020 atualizado, foram criados ali os princípios. E quais são esses princípios? Princípio 1, governança. Princípio 2, os papéis da governança. Princípio 3, gestão e papéis da primeira linha e segunda linha. Quem que é a primeira linha, turma? Os gerentes, os gestores da empresa. Quem que é a segunda linha? O pessoal de risco, compliance, controles internos, controladoria, segurança da informação, qualidade. Né? Então, a preocupação de deixar bem claro e definido. Princípio 4. Papéis da terceira linha. Quem que é a terceira linha, turma? Os auditores internos. Né? Definição dos papéis. O princípio 5. Uma preocupação com a independência da terceira linha. Vou colocar aqui, independência, terceira linha.
que é o princípio. E para fechar aqui, P6, criando e protegendo valor. Então, essa é a preocupação ali. Vou trazer até para vocês anotarem, se vocês quiserem aqui. Eu vou repetir para vocês. Então, o princípio 1, governança. Princípio 2, papéis da governança. Princípio 3, gestão e papéis da primeira e segunda linha. Princípio 4, papéis da terceira linha. Princípio 5, independência da terceira linha. Princípio 6, criando e protegendo valor ali dentro da organização. Então, isso reforça muito mais no momento que você está aplicando ali os modelos. E aí eu estou detalhando aqui, claro, para cada princípio, para que vocês entendam. Tem um detalhamento grande aqui sobre os princípios. E, por exemplo, quando nós falamos em governança, além dos princípios, eu estou abrindo aqui toda o que é a governança, para que serve, e qual que é a estrutura de uma governança, além de outros temas aqui, quando nós falamos em governança. Perfeito? Os papéis, os proprietários, quem que é o dono do risco, né? Nós sabemos que o dono do risco é o gestor ali dentro da empresa, né? O que é a independência? Né? Então, nós estamos falando aqui da independência do auditor, as normas internacionais para a prática do profissional de auditoria interna, falando de independência, como que está definido nas normas internacionais, toda a questão do TCU, por exemplo, de como que é definida essa questão aqui das normas internacionais. Tá? Aqui no capítulo 8 ainda, eu trago uma questão sobre a boa comunicação organizacional, falando de comunicação organizacional, né, realizada em todos os níveis ali. Né? E aí nós temos o capítulo 9. O capítulo 9, basicamente, deixa eu apagar aqui. Capítulo 9. Principais papéis. Modelo das 3 linhas. Por que, Leandro? Porque esse modelo ele tem a preocupação a todo momento da definição clara dos principais papéis aqui no modelo das 3 linhas. E aqui nesse capítulo 9, na verdade, é um detalhamento. Então, qual é o papel da alta administração no modelo das 3 linhas? Qual é o papel da primeira linha? Então, quando fala da alta administração, está falando do corpo diretivo. E aí tem um detalhamento aqui de todas as responsabilidades. Aí tem a alta administração atuando nas 3 linhas. Também tem detalhes aqui. Aí você vai ter aqui, basicamente, o primeiro tópico aqui, que é a alta ADM, administração. Segundo, gestão, que é a primeira linha. Aí você tem aqui, vamos colocar aqui como GRC, na segunda linha. Aí você vai ter auditoria interna, na terceira linha. E aí o material, ele detalha passo a passo, né, algumas páginas aqui, para detalhar exatamente a figura da primeira, da segunda e da terceira linha. A ideia é exatamente essa. Inclusive tem um tema aqui relacionado a prestadores externos, com relação à expertise, conhecimento aos profissionais ali dentro das empresas. O que nós temos no capítulo 10? Capítulo 10. Relacionamento entre as áreas ou as linhas. Por que isso, Leandro? Por que isso? Relacionamento? Mas não tem um modelo que já está dando direcionamento? Não, ele traz um parágrafo, na verdade um capítulo específico lá na norma, no direcionador lá, no modelo,
que é um caminho, né, para melhor comunicação, para garantir o relacionamento entre o gestor, os especialistas de GRC, governança, risco, compliance, conformidade, controles internos, e a auditoria interna. Por quê? Até hoje, o que eu mais vi foi conflito entre essas áreas, né? É a auditoria interna vindo para testar, validar e levantar as fragilidades. É o controles internos se esquivando ali, mais gestão de risco e compliance, não querendo ajudar a primeira linha, basicamente, né? E ali, nós temos que garantir sempre a boa comunicação entre essas áreas. Por quê? Porque, na essência, quem tem que mapear e identificar os seus riscos e dar resposta com os controles e o tratamento é o gestor, é o gerente de cada área. Porém, ele pode não ter tempo, não ter braço, não saber fazer esse papel. Aí é que aparece a figura da expertise da segunda linha, que já atua com risco, controle, governança e compliance no dia a dia. E até mesmo a auditoria interna, como direcionamento ali, indicação de um caminho lógico ali. Mas sempre esses profissionais eles ficaram distantes uns dos outros ali. Tá? Então, esse capítulo 10 e o que traz lá no direcionamento da norma é exatamente de como esses profissionais têm que se unir. É claro, cada um nas suas responsabilidades, nas suas devidas responsabilidades, no bom gerenciamento de riscos. Além de alguns termos que nós temos aqui, né? Como o Chief Executive Officer, aqui, que é o CFO, o CEO, né? O da alta administração, né? O relacionamento entre a gestão, primeira e segunda linha, e a terceira linha. E aí traz todo o detalhamento aqui de como, né? E também nós temos a figura aqui do Chief Audit Executive, aqui, que é o CIA, aqui, que é o chefe de auditoria interna, além de outras nomenclaturas. Mas o foco principal do capítulo 10 é o relacionamento entre esses papéis. Perfeito? No capítulo 11, eu trago um tema aqui que é aplicando o modelo. Por que aplicando o modelo, Leandro? Foi todo o aprendizado, tudo que foi definido ali na norma, né, no direcionador ali do modelo das três linhas do IA, e eu estou trazendo aqui um passo a passo, um caminho de como vocês têm que fazer a aderência. Na verdade, esse material é um bom material para a aderência no dia a dia. Então, é um direcionador ali, perfeito? Capítulo 12. Capítulo 12, eu trouxe aqui um material para contribuir no direcionamento, na maturidade, na aderência, na construção do seu modelo de aplicação ali de garantias de gestão de riscos e governança, que é o quê? É o ofício 49. Vou colocar aqui B3. O que é isso, Leandro? Ofício 49 da B3. Foi um documento que foi ali, ele foi disseminado ali, aprovado, compartilhado com as empresas de capital aberto, as empresas que entraram ali na Bolsa em 2020 de maio, se não for memória, 20 de maio de 2021, por meio do ofício circular 049, onde traz algumas diretrizes ali e algumas obrigações ali para as empresas que fizeram, que estão por fazer o seu IPO, que já entraram ali na Bolsa e fizeram a oferta, né, das ações ali. E essas empresas têm que ter garantias mínimas de governança. Então, o ofício 49 que eu trago aqui detalhado para vocês, trazendo o que as empresas precisam atender ali, a B3, a CVM, até o sexto e até o 12º mês, ali, em até 12 meses ali. Tá? Então, tem esse material que reforça, por quê? Se você é uma empresa de capital aberto, você vai ter que se adequar a circular da B3 049 de 2021, juntamente ali com a CVM, tá bom? Perfeito? O que nós temos no capítulo 13? Jornada para implantação. O que é jornada de implantação? É todo o conhecimento que agora você vai ter que colocar em prática. E logo no comecinho aqui, nós temos exatamente, não sei se vai dar para vocês verem aqui, né? Nós temos depois eu publico o material,
Mas nós temos uma jornada, né? A jornada desde a cultura do patrocínio, conheça seus processos, melhores práticas, identifique os riscos e metodologias. E aí vai ter o passo a passo aqui de como implantar essa jornada no modelo das 3 linhas. Então, está passo a passo identificado aqui, né? Como, por exemplo, como que eu garanto a disseminação da cultura frente ao modelo das 3 linhas. Vai ter aqui as formas de você fazer, como que busca o patrocínio da diretoria em seus projetos, quais são as premissas mais importantes, qual que é a importância do apoio da alta direção. Tem 9 passos aqui, 9 itens aqui para você identificar a importância e a questão. Eu trago um tema aqui também na jornada do reforço da cultura do diálogo, da boa comunicação, para reforçar mesmo. Também trago temas aqui de saber qual que é o estágio de GRC dentro da sua empresa, porque quanto maior o estágio, quanto mais madura em governança e gestão de riscos, mais você está próximo de se adaptar, está alinhado aqui ao modelo das 3 linhas. Isso facilita. Plano de capacitação institucional também, frente ao modelo das 3 linhas. Né? A importância de saber o quanto nós estamos maduros ali, frente aos modelos. Eu trago alguns templates e alguns itens aqui. Eu trago também passos de ouro para o sucesso da aplicação, tá? E aí você vai ter aqui no ano 1, primeiro semestre, segundo semestre, ano 2, primeiro e segundo semestre. Como que você vai ter que implantar a primeira, a segunda, a terceira linha de governança dentro do ciclo de maturidade. Modelo de gestão de riscos. E aí nós fechamos aqui, e aí nós chegamos aqui nas vantagens, no capítulo 14, são as vantagens do modelo das 3 linhas. E aí nós fechamos aqui com as vantagens e nós vamos ter aqui a conclusão, né? Bem claro aqui para vocês no capítulo, tem um capítulo específico das considerações finais aqui. E aí no finalzinho nós temos aqui 5 tarefas. Deixa eu deixar aqui. Nós vamos ter aqui 5 tarefas para que vocês descrevam o aprendizado e coloquem passo a passo aqui a estrutura de vocês aqui com relação ao modelo das 3 linhas. Perfeito? Leandro, onde que tem o livro? A versão do livro impressa para adquirir, se alguém tem, quer adquirir a versão impressa. Para quem está no pessoal do Instagram, tá sendo gravado, vai ficar aqui disponível no YouTube. Tem um QR Code, é só aproximar o QR Code aqui, o celular no QR Code, você já vai para a minha bio. Lá na bio tem os links da versão digital e tem os links da versão impressa. Então, se você quiser adquirir a versão digital, vai ter lá um link específico, né? E se quiser adquirir a versão impressa, para você ter conhecimento aqui há quase 300 páginas, falando do modelo das 3 linhas de governança, né? Vai ter lá na bio também, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês, para vocês terem acesso à bio, tá? Vou colocar aqui no chat também. E se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí, porque eu vou responder essas perguntas falando do modelo das 3 linhas. Vocês já conheciam o modelo das 3 linhas, turma? Era claro para vocês? Show de bola. Perfeito. Deixei os links aqui. Deixa eu colocar aqui também no... Vou colocar o link aqui também no Instagram para vocês. Que vocês saibam onde está o material, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade aí para... E esse é o momento, tá, turma? Vou colocar o link aqui para vocês.
Perfeito, vamos lá. Ó, coloquei o link da bio aqui, tá? Se vocês quiserem entrar lá, fiquem à vontade, tá? Turma, então hoje nós falamos do livro Modelo das Três Linhas, tá? Eu chamo de Modelo das Três Linhas de Governança. Falei capítulo a capítulo para vocês, esse material vai ficar disponível aqui para que vocês revisitem depois e repassem aqui os capítulos com a explicação que eu dei aqui, deixei para vocês. Queria também reforçar, eu vou colocar aqui no YouTube, depois vocês dão uma passadinha aqui no YouTube, vocês que estão no Instagram. Deixa eu só colocar aqui, compartilhar a tela. Queria reforçar, não sei se vocês estão sabendo, na quarta-feira nós vamos iniciar o nosso evento, né? Implementando controles internos na prática, um evento gratuito, tá? Vou deixar aqui também. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Estou deixando ali o QR Code também para vocês. E também na bio tem o link, né? Então, se você quer participar dos 3 dias, quarta, quinta e sexta, dias 12, 13 e 14, do evento de controles internos gratuito, para ajudar a implantar ou estruturar a sua área de controles internos, eu vou, a partir das 19 horas, né, no dia 12, 13 e 14, fique à vontade para participar, é gratuito o evento, tá? Só chegar às 19, colocar as perguntas, que eu vou atender todas as dúvidas de vocês relacionado à implantação de controles internos. Qual é a estrutura, qual é o método, qual é o passo a passo, qual é a jornada que eu utilizo no meu dia a dia para implantar ali a estrutura de controles internos, perfeito? Então, se você quer participar do evento, só entrar aqui no QR Code ou no QR Code que nós temos aqui no cantinho aqui, que você vai ter acesso ali a participar do Implementando Controles Internos. Você vai entrar no site, fazer o cadastro e depois não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu vou colocar você vai receber os links ali para ter acesso nos dias das aulas ali sobre o evento Controles Internos, perfeito? Tá? Bem, eu espero ter trazido um conteúdo para vocês aqui atualizado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Contem comigo, se alguém tiver alguma dúvida, manda uma dúvida ali no WhatsApp ou nos grupos que eu vou atender vocês da melhor forma. Perfeito, turma? E aí, se chegar mais alguma dúvida aqui depois, tanto nos chats, eu vou responder com o maior prazer e atenção vocês. Deixa eu só dar uma passada aqui para ver se não ficou nenhuma perguntinha, nenhuma dúvida para trás. Show de bola. Show de bola. Então, sou Leandro Jesus. Nós falamos hoje sobre o modelo das 3 linhas, né? Modelo das 3 linhas, né? Se você não conhecia agora, já tem mais uma ferramenta para vocês atuarem no dia a dia, tá? Não esqueçam que nós temos algumas ferramentas, né, no dia a dia, né? Tem outro livro também, Cultura, Riscos e Controles. Entra na bio lá, fique à vontade para adquirir e venham participar do evento conosco, tá? Não deixem de participar. Quem já participou já conhece, sabe que eu não deixo de entregar uma série de conteúdos de forma bem prática e direta, sempre no dia a dia, tá bom? Então, sintam-se à vontade para participar dos nossos eventos aí, tá bom? Turma, eu vou fechando por aqui então hoje, tá? Eu acho que consegui entregar aqui o que eu tinha prometido, e aí nós vamos nos falando, tá bom? Boa noite para todos, todas, fiquem à vontade aí, e nos falamos. Na quarta-feira eu estou esperando vocês lá às 19. Grande abraço, fiquem com Deus.